Fala pessoal, e aí, tudo bem? Meu nome é Rafael Paredes, especialista em preparação física para concurso, e hoje eu queria trocar uma ideia com vocês e trouxe um dos meus alunos, recentemente foi aprovado no concurso da PMDF, e o objetivo é trazer um depoimento dele para vocês. Uma pessoa que começou do zero, que teve suas dificuldades, que teve seus anseios, e trazer isso, nada melhor do que uma pessoa que passou pelo que vocês estão passando ou passou pelo que vocês pretendem passar para ter esse direcionamento. Fala, Daniel. Obrigado pela presença e confiança. Eu que agradeço. Vou passar o microfone para você. Tá. Se apresentem para o pessoal, fala um pouquinho aí de você, como foi a sua história com carreiras policiais. Então, meu nome é Daniel, eu tenho 25 anos e fui aprovado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, concurso de praça. Eu sempre fui assim, sempre tive o sonho de ingressar na Polícia Militar do DF, sempre foi um sonho de criança, mas não era um negócio que eu estudava. Eu comecei a estudar na época do concurso da Polícia Civil, acho que foi 2020. E aí eu comecei a estudar pro concurso da Polícia Militar, então eu caí meio de paraquedas, menino novo nesse mundo de concurso. E aí, graças a Deus, eu fui aprovado no Fala concurso. um pouquinho daquilo que você comentou a respeito do seu sonho, né? Que é seu sonho de criança, né? Desde os meus 6 anos eu sonhava em ser policial militar, assim. Foi um presente que meu avô me deu na época, era uma farda, assim, de brinquedo, de plástico mesmo. E aí, desde então, eu falei, não, eu quero isso, eu quero isso. E o pai sempre preocupado, falando, não, menino, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. E os anos foram passando, polícia pra quê? Os anos foram passando. E aí eles perceberam que não era mais uma brincadeira de criança, né? Eles perceberam que eu queria mesmo e super me incentivaram. E aí, já vi viatura na rua, já o coração batia diferente. E aí, mas assim, eu nunca falando assim da parte física, nunca fui uma pessoa muito ativa, né? Por mais que eu quisesse por mais que eu quisesse a carreira policial, eu nunca fui uma pessoa que praticava esporte, nunca fui uma pessoa que jogava bola. Eu era mais sedentário, preferia ficar no computador e tal. É o famoso nerd que descobriu na carreira dos policiais o sonho. Exato. E que viveu na prática a dificuldade desse processo, né? Exatamente. E aí eu estudei para concurso, fiz a PMGO, depois eu fiz a PPDF. E aí tomei um baque. E aí eu falei, não, se realmente eu quero isso para minha vida, eu vou ter que estudar. E aí eu me dediquei muito e passei no concurso da PMDF. E aí começou uma nova fase na minha vida, assim. Fora que a prova em si já desgasta bastante psicologicamente. Foi no dia 21 que eu fiz a prova, soltaram o gabarito à noite daquele dia. E aí você tem um choque de realidade, de tipo, ok, porque até então quando eu passar eu treino, quando eu passar eu vejo isso, quando eu passar eu olho isso. E aí tudo passa muito rápido. Exato. Né? É um processo que, apesar de longo e contínuo, né, você tem, sei lá, meses, mas quando você tá ali vivendo aquele processo, você não percebe quando você vê se já tá na hora H e aí, pô, deu certo. E aí foi exatamente isso. Foi eu corrigindo a prova e aí acertando, e aí, ok, passei. E agora, qual a próxima fase? Agora é o TAF. E aí pra mim foi um baque, assim, porque eu fazia uma caminhadinha, assim, mas era coisa de 5 minutos na esteira, aquela caminhada... Geladeira pra da cama quarto, geladeira, exato. E aí eu falei, cara, e agora? Nisso eu conversei com um irmão meu, que ele tinha... que aliás me ajudou a passar, me deu várias dicas e tal, como eu era muito iniciante nesse mundo. Ele foi e ele fez PCDF, foi aprovado, só que ele acabou ficando no TAF. E aí ele falou, cara, ó, se eu pudesse fazer algo diferente, eu pedi, né, uma lista e tal de pessoas que treinavam com TAF
que mexia com TAF, que eram especialistas em TAF. E aí ele falou, ó, se eu pudesse fazer diferente, eu teria treinado com o Rafael. Ele falou isso. E ele nunca nem chegou a treinar com o Rafael, assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça e entrei em contato com o Rafael. E falei, cara, acabei de passar, até então, isso foi dia 21 de maio, ia ser em agosto o TAF, então tinha ali 3 meses. Falei, preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E uma coisa que eu lembro, acho que você não lembra, quando a gente estava treinando, acho que foi os primeiros dias, assim. Eu vou voltar para contar a experiência do primeiro dia do BAC, mas eu lembro de uma senhora que ela falou, chegou, conversou com você e falou, você tirou ele da cova. Isso me marcou muito que depois eu fui retirado da cova também. E aí eu fui e conversei com o Rafael. Uma pessoa completamente aleatória aqui exato, no parque, uma né? pessoa que chegou, conversou assim. Ainda não tenho condições de contratar figurantes para estimular meus alunos. E aquilo me marcou. E eu fiquei com aquilo, falei, caramba, uma pessoa totalmente diferente veio contar um relato de outra pessoa. Mas aí no primeiro dia, eu conversei com o Rafael. Aí o Rafael me explicou os valores, os planos, como é que funcionava. E eu lembro que ele falou, eu perguntei, quanto que a duração da aula. E aí eu fui e mandei mensagem pro Rafael, depois daquele baque. E aí eu falei assim, perguntei os valores, ele me explicou os valores, como é que funcionavam as aulas. E aí eu perguntei qual era a duração da aula. E aí ele falou assim, 45 a 50 minutos se você aguentar. Aí eu falei, tá pagando mistério, tá passando medo, tá querendo me impressionar. E beleza, eu vim, acho que 2 dias depois a gente fechou e eu vim para a minha primeira aula. Foi coisa de 7 minutos. Foi a experiência mais traumática da sua vida. Foi. Eu cheguei, me apresentei, fiz o aquecimento, passou 4 minutos, 5 minutos, já estava vomitando. E aí eu falei, cara, eu tenho 3 meses para sair desse completo sedentário. E só aproveitando o gancho, que assim, eu não coloquei ele para fazer grandes coisas não. A gente fez agachamento com o peso do corpo, polichinelo, corrida no lugar 2 vezes. E acabou. Foi só isso, assim. E aí eu vomitei. Foi o tempo de conversar e ele E parou o treino. E já ficou famoso no parque a partir desse momento. Foi, aí começou a minha fama aqui, né, na região. E aí a gente foi para o treino e tal, conversamos, você entendeu um pouco da minha rotina, expliquei, fomos para a segunda, fomos para a terceira, fomos para a quarta, quinta, sexta, fomos para a 11ª aula e eu toda a aula vomitando. Isso dentro de um mês eu vomitando em quase todas as aulas, quando vomitei em uma. Até que um belo dia, ele não me contou, mas eu descobri por um deslize dele abrindo a mochila, que ele vinha para aula com uma barra de chocolate, tamanho família extra gigante, e eu fiz ele doar essa barra de chocolate, porque o abençoado, o pré-treino dele era uma barra de chocolate e o pós-treino era um McDonald's. Tudo errado. A minha alimentação era errada, a minha rotina era errada, eu dormia muito. Como eu estava naquele ritmo de estudo, então, quando você está na reta final da prova, pelo menos para mim, você acabava dormindo muito tarde, acordando muito cedo, tinha pouco tempo de sono, e isso pro corpo, fisicamente, te debilita muito, né? Que é a realidade de todo concurseiro, né? Trabalha e estuda, então assim, acaba tem trocando tempo curto, quer fazer tudo, ao mesmo tempo não consegue fazer tudo como gostaria. Então assim, você estava dentro de uma realidade de um concurseiro comum, né? Exato. E aliás, era o meu primeiro concurso de verdade mesmo, porque o PMGO e PPDF acabou que eu usei mais como um concurso de treino, simulado mesmo. Tanto até porque era seu foco também, o meu foco era a PMDF, de fato. Então era tudo muito novo para mim. Ali era uma situação muito nova para mim. E aí o Rafael pediu para eu fazer uma bateria de exames e tal, para entender o que estava acontecendo comigo. Fiz um check-up, Até porque poderia ser algo preocupante, né? Jovem, muito novo. Na época eu tinha 24, 23. Extremamente sedentário. E assim, qualquer tipo de estímulo, desde o mais leve, se eu mandasse ele andar meia hora ao ar livre, ele ia passar mal, ele ia sentir alguma coisa. Então assim, ele era muito magro e tinha pouquíssima quantidade de massa muscular, né? Então assim, o nível de sedentarismo dele estava severo. Então assim...
era preocupante, ligou um alerta mesmo, que numa situação extrema ele vai para uma prova nessa condição, de repente poderia agravar ainda mais um quadro aí e correr até o risco mesmo de dar literalmente a vida à prova, né? Como acontece, e como acontece com muita frequência com vários concurseiros, né? Porque, eu sou novo, de vez em quando, não é difícil, eu não tô gordo, mas assim, você não tá gordo, mas você não tem uma quantidade boa de massa muscular, você não tem qualquer nível de condicionamento, né? Era zero condicionamento. Então, assim, é preocupante. Então, eu tinha que dar passos atrás para que a gente conseguisse dar 2 para frente, né? Então, assim, esse processo, ele alguns momentos ele é muito lento, em outros, com outras pessoas tem mais facilidade, mas o repertório motor dele era baixíssimo, né? Exato, por mais que eu fosse magro e aparentemente novo, é magro, ele tem condições, na prática era assim, às vezes até uma pessoa com sobrepeso talvez saísse melhor do que eu. Fosse mais ativo. Mais ativo, exato. E aí eu fiz esse check-up, enfim, e aí logo em seguida teve um simulado da mentoria que eu fazia. E aí lá tinham acho que 200 pessoas. 200 pessoas e passava os exercícios e eu não conseguia. Foi o abdominal. O primeiro exercício já foi um choque, né? Que foi a barra. Foi a barra e aí todo mundo fazendo e eu não consegui. Acho que eu fiz uma, mas assim, zero. Você viveu na pele que a tensão de como seria realizar a prova, né? Foi. E foi muito crucial. Ele olhava pra mim e falava assim, você não tá fazendo isso comigo, você não tá fazendo isso comigo. Porque eu tava avaliando ele não como o professor que estava acompanhando ele, e sim como um avaliador. Porque eu precisava que ele passasse por aquela adrenalina, por aquela tensão, por aquele estresse de prova, até mesmo porque eu via ele se dedicando, mas eu sentia que ele podia dar um pouco mais, ele podia se dedicar mais, que ele podia entrar mesmo de cabeça naquele processo. E aí, esse momento foi crucial na jornada dele, eu acho que naquele momento ele se tornou um aprovado. Exato, isso foi em junho, então faltava, ou foi julho? Foi julho. Foi julho, então faltava um mês basicamente pro meu TAF. E eu olhava as pessoas fazendo, todo mundo conseguindo e eu não conseguindo. E aquilo foi me angustiando. E aí a barra eu reprovei no simulado. Na abdominal, reprovei. Na corrida, reprovei. E aquilo foi um choque de realidade para mim. Aquilo, cara, acabou comigo, assim. E aí, para quem para quem é de Brasília, eu fui da Ceilândia até o Jardim Botânico, e do Jardim Botânico até o Gama, assim, chorando. Porque, faltava um mês e eu falava, cara, eu não vou conseguir. Eu cheguei até aqui, eu estudei tanto para desperdiçar essa chance. Tipo, agora a próxima concurso vai ter daqui a 4, 5 anos, então a chance da minha vida eu tô desperdiçando. E foi naquele dia que eu falei assim, não, cara, eu vou fazer acontecer. Eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor. E eu não preciso, acho que até você chegou a falar isso, você não precisa ir do 0 ao 100 de um dia para o outro, mas você precisa melhorar 1% todo dia. Você precisa evoluir 1% todo dia que inevitavelmente você vai chegar ao 100%. E aí vem o meu milagre. Para algumas pessoas foi ruim, mas para mim foi um milagre de Deus mesmo, que o concurso suspendeu. E aí quando suspendeu eu tive um tempo maior de preparo. Um respiro, exato. Então faltava um mês, eu estava naquela angústia, não estava batendo nenhum índice. Até porque eu esperei chegar o resultado da prova para começar a treinar e o tempo era muito curto. E aí, com o concurso suspendendo, eu tive uma margem muito maior. Até porque é importante lembrar que durante essa suspensão, eu também tive outras intercorrências. Então, eu lesionei o ligamento do dedo, eu machuquei um tendão. Ele conseguiu se machucar comemorando o índice mínimo na barra. Foi. Então, assim, ele pela primeira vez conseguiu executar, chegou empolgado, o dedo
O dedo você subiu empolgado na barra e deu um soco na barra, e machucou aí machucou o ligamento. Foi. Aí passou um tempo, o dedo enfaixado, continuamos treinando. Aí ele atingiu o índice na barra, o índice mínimo, foi comemorado a barra, pulou da barra, que eu sempre falo, pulou da barra, machucou o tendão do adutor, assim, na perna. Então, assim, situações que pode acontecer em casa, que você pode, e assim, aconteceu durante o treino. E foi erro meu total, de impulsividade, vou comemorar, vou pular de qualquer jeito aqui. Momento de euforia, exato. Simplesmente esqueceu do básico, né? Básico, tipo, descer da barra com cuidado. Aí eu entendi a importância de você se preparar com antecedência, até mesmo antes de sair o resultado da prova, porque já com o treino normal, eu tinha pouco tempo, eu tinha 3 meses e dentro desses 3 meses, sem me machucar, sem nada, eu provavelmente já não conseguiria. No melhor dos mundos. No melhor dos mundos eu já não conseguiria. Até por conta do meu condicionamento e tudo. Obviamente a gente teria que potencializar ainda mais o trabalho, mas imagina, a gente treinava 3 vezes por semana. E 3 vezes por semana já era extremamente intenso e você estava sempre muito exausto, né? Porque você não conseguiu regular sono, a má alimentação levava ao ponto máximo de estresse físico para ele, porque ele dormia mal, aí ele tinha que trabalhar no dia seguinte, aí ele estava todo dolorido, estava muito cansado, então assim, era um treino, eu tinha que voltar 2 casas, um treino mais intenso, aí voltava 3 casas porque foi intenso demais, mas assim, era intenso demais que pro tempo e pro que ele precisava fazer era muito pouco. Então assim, por isso que eu bato sempre nessa tecla nas minhas postagens, no que eu divulgo de material, que a importância de começar com muita antecedência. Porque você não tem esse desespero, né? A chance de se lesionar é muito menor, porque você tem calma para fazer os processos, você melhora o condicionamento, aí a partir do momento que você melhora o condicionamento, você aumenta o fortalecimento, então você vai na casinha. Quando você chega aí numa reta final, faltando 3 meses, você já tem que pular para a parte de eu preciso aprender a correr. Eu preciso saber fazer a barra. Fora que existem vários imprevistos que ocorrem que nesse tempo de 3 meses você não tem tempo de se recuperar para continuar treinando. Então acaba que os imprevistos acontecem e você já tem pouco tempo de treino normal. Então acaba que não dá tempo. E essa foi uma lição que eu aprendi, de você se preparar previamente. E eu não julgo também o concurseiro, porque muitas vezes ele pensa assim, não sei nem se vai dar certo, não sei nem se eu vou passar. Na maioria dos casos. Eu vou começar a treinar aqui, sendo que, eu não tenho tempo, esse tempo que eu tô na academia eu poderia estar fazendo questão, eu poderia estar vendo uma videoaula, só que esse tempo, ele é fundamental porque depois você vai precisar desse tempo, depois você vai precisar desses 30 minutinhos por dia que seja, que você não treinou lá atrás. E aí o concurso suspendeu e ficou nisso. Voltava, suspendia e eu ganhando tempo. E se dedicando cada vez mais, mudando a alimentação. Foi uma virada de comportamento para a vida, né? Foi. E eu lembro que ficou nisso, de suspende, volta. Foram 6 meses nessa luta. E aí eu lembro que você perguntava, e aí, você quer que volte ou quer que continue suspenso? E várias vezes eu falava assim, mais um mês, até que chegou um tempo que eu falei assim, não, acho que já deu. Acho que agora é a prova mesmo. E foi bem no período que começou os rumores de que voltaria, né? Foi assim, tudo casou certo, o tempo foi o tempo adequado para você conseguir se preparar e falar assim, não, agora eu preciso refinar, que foi quando exatamente voltou o concurso, né? Que aí teve 2 meses aí para a prova, foi tempo de refinar, de melhorar o índice, né? Você já tinha o índice, agora não, vamos chegar agora com folga, com margem, para ter aquela tranquilidade da adrenalina ou do estresse não te atrapalhar, né? Exato. E assim, durante a minha preparação, tô voltando uma casinha, tem que lembrar que eu não comecei do dia para a noite de 0 para 6 barras, não. Então, comecei primeiro a subir na barra, a segurar na barra. As abdominais eu fazia 10, 12. E aí a corrida, eu lembro que esse mesmo amigo que me indicou, ele falou assim, mas você está correndo pelo menos 1.800 metros? Eu falei, cara, eu devo correr 400 metros.
E aí foi aumentando, de 400 foi para 600, de uma barra foi para duas. E nesse processo eu lembro muito bem, assim, porque tinham outras pessoas treinando em horários próximos a você e falavam, poxa, mas fulano já tá fazendo e eu não tô fazendo ainda. Pô, a barra não vai sair, pô, eu não vou dar conta de correr. Então, sim, aquela competição, eu vi em você, de repente, uma frustração por ver outras pessoas que estão treinando também, mas que tinham condições completamente diferentes de você. E que evoluíam às vezes mais rápido ou às vezes mais lento. Então, sim, você vivenciou com outros colegas ali naquele momento, mas no que a gente conversava assim, poxa, mas será que eu vou dar conta? Pô, não evolui, não sai. Eu falei, calma, paciência. É um processo lento, né? De repente você tá ali com 2 barras e não é do nada, né? Mas com muito treino, com muita dedicação, com tempo ali, com bagagem, você pula de 4 para 6 barras, para 8 barras e fala, nossa, evolui rápido. Não, você não evoluiu rápido. Você treinou pra caramba, você se dedicou muito, né? Demorou para sair daquela zona de estagnação, mas quando sai também, a coisa acontece. O que eu digo eu lembro que você me perguntou qual a diferença, o que você prefere, a prova prática ou a prova UTAF? E eu falava assim, a prova prática, você se frustra mais frequentemente. Então, assim, toda semana que você vai fazer um simulado, né? Simulado, você se frustra. Só que se você pegar uma semana ali naquele assunto, no final de semana você já está arrebentando. Com a parte física, não. Com a parte física, você pode querer muito. Você pode... Cara, eu quero muito correr 2.400. Não importa o que você faça, é uma escadinha. É muito gradual, então demora mais para você evoluir, né? Sim, e é um processo muito mais lento, né? Porque assim, você precisa de outras respostas, né? Você precisa de mudança de hábitos alimentares, você precisa ter dormido bem, você precisa ter hidratado bem, você precisa o tênis está confortável, a meia não está incomodando. Então, assim, pequenos detalhes fazem diferença. Uma coisa que fez diferença foi o tênis, né? Foi. Que hoje você está até com o tênis da aprovação. Exato. Então, tô com a assim, roupa da aprovação. Mudar coisas simples no dia a dia, assim, não é o tênis mais caro, não é a roupa mais cara. São coisas que geram um conforto que, poxa, meu pé estava incomodando, ou meu dedinho ia batendo, ou a roupa que eu usava, o short, eu ficava com a perna assada, ou ficava caindo. Então, assim, são pequenas coisas que mentalmente, a corrida é um trabalho muito mental. Que mentalmente vai te limando ali, que vai te derrubando. Você fala assim, cara, eu tô correndo, já tô com dificuldade, falta ar, mas o tênis me machuca, mas a meia tá incomodando, mas eu tô com dor na perna, mas a roupa tá caindo. Então, assim, são mais coisas falando assim, desiste, abandona, você não dá conta. Então, assim, a corrida é um processo mental que quanto mais confortável você tiver, não necessariamente os melhores equipamentos, mas quanto mais confortável você tiver, menos coisas para te derrubar, né? Para te tirar da concentração do foco de eu preciso me manter correndo, eu vou sobreviver esse processo, falta só mais um pouco. Então, assim, a partir do momento que você consegue encaixar isso e que você consegue desenvolver esse trabalho mental, a coisa vai fluindo, você vai respirando melhor, você não vai forçando tanta barra, você larga aquele quê de competição, eu preciso fazer meu limite hoje. Não, você precisa só fazer. Mas hoje não rendeu. Tudo bem, hoje não rendeu, mas você fez. Então vai virando aquela coisa do hábito, né? É um movimento cíclico. Exato. E aí foi janeiro, a minha prova. E eu lembro que, assim, primeira prova de TAF, eu com 24 anos, era tudo muito novo, aquela pressão de tipo, eu tenho que fazer acontecer, agora é minha hora. Eu dediquei tanto tempo e tanto esforço para chegar aqui. E é exatamente isso, como o psicológico ele te abala, assim. Eu já estava super bem, depois de ter sofrido pra caramba antes, mas eu já estava bem. Vários meses de muito vários meses de sofrimento. E até consegui, fiz a barra tranquilo, fiz abdominal tranquilo. Isso no dia da prova? No dia da prova, exato. E o meu maior medo era a corrida. Era a corrida que era o que mais Que era o que você tinha o melhor índice, né? Exato. Nos treinos, na nossa preparação, era o que você estava sobrando. E aí, enfim, passando bem por cima, eu fui super bem nas outras, cheguei na parte da corrida e comecei a correr, fiquei ali... Eu sabia que eu também não era o melhor corredor, mas eu sabia que eu não era o pior, então falei assim, cara, vou
encontrar que a galera que tem o mesmo ritmo que o meu, vou me manter aqui com esse Só pessoal. aproveitando a ressalva, tudo que eu falei para não fazer, Exato. ele fez. Esquece o mundo, Exato. deu start, faz a sua corrida, controla seu índice, não precisa competir com ninguém, você não vai correr com ninguém nem contra ninguém. Tudo isso que eu falei em Na hora da 8 ansiedade. meses de treinamento, na hora do vamos ver, ele esqueceu tudo e vamos lá, competição. Mas na hora, assim, você tá tão... Sim. O teu psicológico tá tão abalado, principalmente eu que tinha um problema no psicológico. Você estava emocionalmente Muito, impactado exato. com toda a situação, né? E aquilo, apesar da sua ótima condição física naquele momento, mesmo assim isso te atrapalhou. Imagina se você não tivesse uma boa condição Exato. física e se você não tivesse preparado como você foi. Ali, de repente, seria o checkmate de uma coisa que você estaria ali no limite, ou faltando 50 metros, 100 metros, e aquele emocional, ou aquele deslize inicial ali, ou aquele devaneio no início do último teste, poderia botar tudo a perder, né? Exatamente, até porque lá no dia eu fiz até meu melhor tempo. Só que na penúltima volta o meu psicológico ficou tentando me derrubar, tipo, não vou conseguir, não vou conseguir. Pô, não vou conseguir. E eu tava sobrando nos treinos, a gente fez uma preparação assim E até na prova, né? excelente. Eu tava super bem. Se você andasse na última volta, Exato. Você completaria no tempo. Exato. E aí, cara, eu não vou conseguir. E aí o Rafael me ajudou muito nisso, de controla o teu emocional, controla o teu psicológico. Você consegue. Isso foi uma preparação também, não é só uma preparação física, mas também uma emocional, psicológica. E aí eu lembrei de tudo que ele me disse, lembrei de todos os meus treinos, da respiração, das correções que ele fazia até na minha pisada. E aí eu fui ajustando e aí eu consegui. Cara, parece que eu tirei uma montanha dos ombros, assim. Eu lembro que eu deitei no gramado, assim, comecei a chorar. Chorava e tanto é que o brigadista foi lá perguntar se eu tava passando mal. E foi um alívio, assim. Foi um alívio. E eu queria até deixar registrado isso. Agradecer primeiramente a Deus, mas também a você, que você foi parte fundamental nessa aprovação. Você foi uma ferramenta usada por Deus até para realizar esse sonho que eu tenho há 18, 19 anos. Então eu queria muito te agradecer até publicamente. Valeu, por obrigado. você ter parte na realização desse sonho, que eu tenho certeza que minha família vai usufruir, os meus filhos, meus futuros filhos vão usufruir, os meus netos vão usufruir dessa conquista que você fez parte. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Pessoal, até arrepiar de lembrar desse processo, que eu lembro que lá no início, né, quando eu senti que ele realmente queria, quando eu entendi o que ele foi me falar de sonho, de que era um sonho de criança, a gente foi ter esse papo assim, com meses aí, com mais de 5 meses de treinamento e tal, que eu fui percebendo isso, mas eu fui vendo nele uma dedicação extra. Poderia simplesmente falar pra ele, isso aqui não é pra você, cara, tenta outra coisa, vai, não dá, ou você muda completamente sua vida, ou não dá. Mas isso não é meu papel é falar assim, cara, você quer realmente? Você está disposto a pagar o preço? Você vai fazer acontecer? As pessoas acham que o papel do profissional, do personal trainer, do nutricionista, é ir lá, bater na porta e vou fazer por você, isso, aquilo, outro. Não, eu vou te dar os caminhos. O caminho é esse para dar certo. Você quer fazer isso? Você está disposto a pagar esse preço? Você quer fazer acontecer? E é por isso que eu sempre falo, eu bato muito na tecla com vocês de comece com antecedência, comece fazendo um pouquinho. Faça uma caminhada mais rápida, comece a fazer pequenos trotes, entenda qual é a sua condição física. O que a gente acha não necessariamente é o que é. É isso, ele achava que eu sou magro, tenho 24 anos, vambora, Vai ser fácil. lá na hora sai. Não, na hora não sai. No primeiro treino, eu precisava fazer um aquecimento com ele para a gente fazer um simulado, sem pressão, sem nada, para eu entender a condição física dele, para ele entender como é que os testes. Nem isso aconteceu. Então, assim, o objetivo desse relato é trazer para vocês que estão começando agora, você que está passando por esse momento agora, você que já foi reprovado, você que quer mudar o estilo de vida, que você quer cuidar da sua saúde.
transforme com pequenos passos. Comece hoje com, eu vou deixar de comer mais açúcar e mais industrializados, vou começar a comer um pouquinho melhor. Eu vou dormir um pouco mais cedo, eu vou procurar fazer pelo menos 30 minutos de atividade física diária, ou pelo menos 2 vezes na semana. Então, assim, comece a mudar seus hábitos, que no final tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse relato, foi muito legal reviver todo esse processo mais uma vez. Obrigado pela confiança, foi muito da hora passar por todo esse processo e colocar a prova e, poxa, vamos lá, vamos trazer coisa nova, vamos voltar, não, vamos dar 2 passos para trás. Essa transformação, assim, eu aprendi muito com você, como eu aprendo com todos os alunos, e vou tentando melhorar cada vez mais, não só a forma como eu trabalho, como eu entrego o meu serviço, mas também a minha saúde, a minha vida. Falo assim, cara, olha aí, um jovem, de repente, Deus me livre, perde a vida aí por pouco, por nada, simplesmente por um estilo de vida. Então, assim, poxa, vamos cuidar mais da saúde, vamos beber mais água, vamos fazer mais atividade física, vamos ter bons hábitos, né? E vamos estimular as pessoas aí dentro do nosso ciclo, do nosso meio. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixa o like aí, comenta e me segue aí nas redes sociais, Rafael Paredes. Vou te ajudar a ser aprovado no seu concurso ou se você precisar de emagrecimento ou reabilitação física.